vários concursos e outras regras adotadas em 2 ou 3 concursos, como EPC Ceará e PEFOS, onde jurisprudência e interpretações muito desapontualizadas foram cobradas. Eu tô te chamando junto com a equipe de professor sensacional que a gente montou para te entregar o Caveirão da Madrugada. Você precisa se inscrever entrando para os grupos VIPs, onde vão ser enviados links e materiais. Não perde essa chance de vir estudar com quem é referência em preparação para a Polícia Militar do Ceará. Vem pro objetivo que eu e a minha tropa estamos te esperando. Se inscreve aí. Você está aqui comigo, então você com certeza sabe que sábado, 18 de junho, a partir das 20 horas, a gente vai fazer o Caveirão da Madrugada por CFO, dissecando a IDECAN. A IDECAN tem regras adotadas em vários concursos e outras regras adotadas em 2 ou 3 concursos, como EPC Ceará e PEFOS, onde jurisprudência e interpretações muito desapontualizadas foram cobradas. Eu tô te chamando junto com a equipe de professor sensacional que a gente montou para te entregar o Caveirão da Madrugada. Você precisa se inscrever entrando para os grupos VIPs, onde vão ser enviados links e materiais. Não perde essa chance de vir estudar com quem é referência em preparação para a Polícia Militar do Ceará. Vem pro objetivo que eu e a minha tropa estamos te esperando. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Por cá, professor Marcelo Ribeiro. Vamos começar mais uma aula dessa matéria tão importante aí na sua preparação, tão importante aí no seu concurso. Tema da nossa aula de hoje, colocação pronominal. Estamos na sequência do nosso estudo, certo? Havíamos estudado acerca das orações subordinadas, finalizamos orações subordinadas. Vamos dar uma pausa dentro dessa estrutura de oração subordinada, até porque este próximo tópico é um tópico muito importante, que é o tópico de colocação pronominal. Você vai ver comigo aqui, vai estudar comigo aqui, um tema que recorrentemente é cobrado no momento da sua prova. Por isso eu peço muita atenção e peço que você fique comigo até o final desta nossa aula, certo? Rapaziada que está no YouTube, já sabe, tem uma missão, deixar o like no nosso vídeo e também compartilhar a nossa transmissão, porque isso é muito importante aqui dentro do nosso estudo. Tranquilo? Você que está no Objetivo Play já sabe, né? Tem tudo aquilo que a nossa plataforma te oferece, tudo aquilo que há de melhor na preparação de concursos públicos, você tem aqui com o nosso Objetivo Play. Professor, eu ainda não sou assinante, estou por cá no YouTube, zapeando e acabei que por cair nessa aula. O que é que eu faço? Cara, você está perdendo tempo, você está perdendo uma boa oportunidade aí de se preparar com o maior preparatório do Norte e Nordeste do Brasil. Isso mesmo. O Objetivo Concurso representa uma das maiores casas de concurso público do país. Então, se você quer fazer parte da nossa equipe, você pode sim. Você quer fazer parte da nossa tribo, você pode sim. Como, professor? A partir do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. O parceiro já colocou o QR Code aqui, você vai ser redirecionado para a nossa plataforma. Entra nesse QR Code. Ou então faz assim, fala com alguém da central de vendas. Nós temos vários colegas aqui da central de vendas que vão atender você e com certeza levar um desconto aí na sua preparação, tranquilo? Concurseiro, eu sei como é que funciona, cara. A gente gosta demais de desconto. Então, se você gosta, aqui no Objetivo, nós temos para você também. Professor, mas eu não tô conseguindo entrar pelo QR Code, não consegui falar com ninguém da central. Como é que eu faço para entrar em contato? Tem outro meio? Tem sim, tem o site. Você pode ir no nosso site e diretamente no curso que você quer ou na nossa assinatura ilimitada, beleza? Não faltam oportunidades para você entrar em contato conosco. Falando um pouco acerca da assinatura ilimitada, que na minha visão é o melhor custo-benefício do mercado que você vai encontrar, por lá você tem acesso a todos os nossos cursos, você tem acesso às mentorias e, além disso, a simulados que sobem todos os finais de semana para que você possa testar gradativamente. É bom lembrar, os simulados são gradativos aí na sua preparação, certo? Então vamos supor que um determinado seu programa de estudo você estudou, sei lá, a primeira semana você estudou acentuação gráfica, a segunda semana você estudou morfologia. Quando você for fazer o simulado, você vai fazer o simulado com enfoque principal justamente na parte de acentuação e na parte de morfologia. Você quer realmente potencializar a sua preparação, você sabe, o melhor lugar é aqui no Objetivo Concurso, certo? Também temos os cursos isolados. Se caso você não queira a assinatura ilimitada, que na minha visão, volto a frisar, o melhor custo-benefício, você tem os cursos isolados aí à sua disposição. Entre agora mesmo para a tribo que mais cresce no Norte e Nordeste do país, em concurso público aqui, o Objetivo Concurso. Tranquilo?
Vamos lá, rapaziada, mais um informe. Teremos no nosso próximo final de semana mais um caveirão da madrugada, é isso mesmo, agora com foco no CFO. William, tá aqui embaixo a tarjeta, né, parceiro? Está aqui a tarjeta. Se você quer participar deste nosso evento, você não pode perder tempo. Você tem que fazer a sua inscrição neste evento. Professor, como que eu faço? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aqui está, faça a inscrição a partir deste link e venha você também para o Caveirão da Madrugada CFO, certo? Professor, vai servir para quem é da PMCE, para quem está estudando para soldado? Vai também, ok? O foco é no CFO, mas muito provavelmente a banca vai ser a mesma. Então, desde já, ó, já começa a dar aquela guinada na sua preparação. Tranquilo? Massa demais. Ditos os informes, agora sim vamos começar a nossa aula falando acerca da colocação pronominal. Professor, o que é a primeira coisa que eu preciso saber sobre colocação pronominal? Vamos lá, vamos esquematizar isso aqui. Daqui a pouco a gente já entra nas questões com o pé na porta. Ó, vou colocar um tópico aqui, vou criar um tópico aqui para que possamos começar o nosso estudo. Começar o nosso estudo. Então, primeiramente, colocação pronominal. A quem? A quem cabem ou incumbem as regras? A quem cabe as regras? Tranquilo? A quem eu vou direcionar essas regras? E aí? Regras. Beleza. É o primeiro ponto a se tratar. Professor, muitos alunos têm dificuldade de saber colocação pronominal, não pela cobrança em si, mas por não saber a quem cabem as regras, certo? Então você vai pensar assim, ó, as regras que nós vamos trabalhar de colocação, elas vão caber, resposta, cabem aos pronomes, pronomes oblíquos átonos, aos pronomes oblíquos átonos, beleza? Cabem aos pronomes oblíquos átonos. Professor, só que eu não sei ainda quem são os pronomes oblíquos átonos. E aí, professor? Como é que vai funcionar? Vai ficar difícil para mim? Vai não. Porque os pronomes oblíquos átonos representarão esses carinhas aqui, ó. Quem são os oblíquos átonos? São esses carinhas aqui, ó. Bora lá, vamos colocar a nossa listinha? O me, o te, o nos, o vos, o se, o a, ou as, o, ou os, o lhe ou o lhes, certo? Perfeito, professor. Esses são os pronomes oblíquos átonos a quem vão caber as nossas regras? Sim, as regras vão se aplicar a estes carinhas aqui, perfeito? Só uma espécie de ideia para que você venha rememorar quem são os pronomes oblíquos átonos, ok? Já foram objeto do nosso estudo, nós já estudamos pronomes oblíquos átonos, agora vamos tratar das colocações e sua cobrança. Perfeito, professor. Já vi quem são, já vi que a estes carinhas aqui é que vão caber as regras de colocação pronominal. Perfeito. O que mais que eu preciso entender, professor? Você vai precisar entender alguns princípios, certo? Os princípios, eles são fundamentais dentro do nosso estudo. Então, vou colocar aqui, vou puxar a setinha e já vou começar a falar acerca de princípios. Ó, princípios.
Tá? Colocação. Existem alguns princípios da colocação pronominal que nós temos de final, nós temos de saber, certo? Que princípios são estes? Eu vou listá-los aqui para você. O primeiro princípio é o seguinte: não se inicia frase barra oração barra período com pronome, eu vou abreviar, beleza? Pronome oblíquo átono. Eu não posso começar frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Esta é a primeira regrinha que eu vou colocar no meu coração, beleza? Já já eu jogo o exemplo para lá. Como eu acredito que aqui é o nosso limite, né, William? No máximo aqui, né? Se eu for colocar aqui, pronto, aqui assim, tá aqui também? Pronto, beleza. Eu vou colocar mais uma regrinha aqui para complementar o nosso estudo. Então, não se inicia frase, oração, período com pronome oblíquo átono. E não se usa pronome oblíquo átono, não se usa pronome oblíquo átono após pausa, após pontuação. Massa? Dois primeiros princípios já estão aí listados para a gente. O que é que a gente vai fazer? Eu vou continuar no outro quadro mais alguns princípios que vão ser norteadores do nosso estudo. Venha comigo. Ó, mais um princípio aqui para o nosso estudo vai ser o de quê? Não se utiliza aqui, tá? Pronome oblíquo átono após verbos no particípio beleza? Eu não posso utilizar pronome oblíquo átono após verbos no particípio. Então perceba, já foram 3 princípios aqui que nós listamos para você, certo? Por fim, vou colocar mais um aqui, importantíssimo também dentro deste nosso estudo. Ó, você vai guardar aqui. Eu não posso utilizar, não se utiliza, guarda esse nome, ênclise, quando se estiver diante de verbo no futuro, verbos no futuro, beleza? Não se utiliza a ênclise quando nós estivermos diante de um verbo no futuro. Professor, vamos fazer um teste para ver se eu dominei todas essas aplicações. Vamos ver. Vou colocar aqui alguns exemplos, ó. 3 exemplos nós vamos trabalhar aqui. O primeiro, muito usual,
está no nosso dia a dia. Primeiro exemplo é o exemplo te amo. Beleza? Beleza, 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 beleza. O segundo exemplo vai trabalhar acerca do particípio. Ó, foi quebrar. Feito? Perfeito. E o terceiro exemplo? O terceiro exemplo é justamente com o verbo no futuro. Farei. Pô, certo? Ok, professor. Vamos lá, vamos pensar nessas três frases aqui, ó. Nós conseguimos perceber que essas três frases, elas ferem diretamente os princípios que aqui foram pré-estabelecidos. Beleza? A primeira coisa que eu tenho de saber, professor, o que é? É identificar o pronome oblíquo átono, certo? Como é que ele vai cobrar no momento da minha prova? Às vezes, o examinador simplesmente vai falar: há um problema de colocação na linha X ou na sentença X, aí você vai ter de assinalar. Tranquilo? Então, para isso, é de suma importância que você saiba identificar os pronomes oblíquos átonos, beleza? Tranquilo demais. Olha o ti aqui, ó. Esse ti aqui está dentro da listinha dos pronomes oblíquos átonos. Esse o aqui, ó, está dentro da listinha dos pronomes oblíquos átonos. Este outro o aqui também está, ó. Ok? Ok. Você já encontrou o pronome oblíquo átono. Agora, professor, o que é que eu preciso saber? A primeira coisa que você vai guardar no seu coração são os princípios. O que é que o primeiro princípio fala? Não se inicia frase, oração ou período com o pronome oblíquo átono. Perceba que o ti é um pronome oblíquo átono. Qual foi o erro que foi cometido na primeira sentença? Começar a frase, oração ou período com o pronome oblíquo átono, percebe? Então aqui já há um problema gramatical. Por quê? Porque eu estou ferindo um princípio, beleza? O segundo exemplo diz: foi quebrado o. Professor, vamos contextualizar? Vamos. Digamos que eu esteja trabalhando com a frase: o vaso foi quebrado, ou o menino quebrou o vaso. Perfeito? Ou o vaso foi quebrado, melhor dizendo. O vaso foi quebrado. Ok. Eu quero substituir o termo o vaso, que é o objeto direto desta minha ação, dentro de uma sentença direta. O que é que eu posso colocar aqui, professor? Quem é que substitui um objeto direto? Ora, é o pronome oblíquo átono, o. Perfeito? Quem substitui o objeto direto. Tranquilo. Se eu vou me referenciar ao objeto direto, eu utilizo o o, ou o a, se for um feminino. Show de bola. Qual que é o problema aqui da segunda sentença, professor? O problema da segunda sentença é que ele fere justamente o que propõe aqui a ideia do particípio, certo? Não é de pontuação, é do particípio, ó. Não se utiliza o pronome oblíquo átono após verbos no particípio. Perceba que este verbo aqui apresenta-se no particípio, ó. Olha a terminação. Quebrado, certo? Como ele está no particípio e eu não posso colocar depois de particípio a figura do pronome oblíquo átono, perceba que aqui eu tenho uma ideia que está ferindo um outro princípio que foi trabalhado aqui também dentro da nossa ideia. Por fim, vamos finalizar, professor, bora. Não se utiliza a ênclise, a gente vai tratar melhor o que é ênclise, quando se estiver diante de verbos no futuro. Professor, como assim? Perceba neste exemplo aqui que eu tenho o verbo fazer. A ênclise é a colocação do pronome após o meu verbo. Perceba que este meu verbo aqui está no futuro. Farei, farei, futuro do presente. Percebe? Tranquilo. Este o aqui está referenciando um objeto direto. Claro, porque o e o a referenciam um objeto direto quando o pronome oblíquo átono. Então perceba que eu posso dizer farei o trabalho. Este o substitui a palavra trabalho. Como é que fica? Farei o professor? Não. Não por quê? Porque eu não posso utilizar a figura da ênclise quando eu estiver trabalhando com um verbo no futuro. Perfeito? Então tá aqui. Aqui estão os princípios que você vai guardar no seu coração. Desde já eu queria te dizer que os princípios vão se sobrepor às regras. Os princípios se sobrepõem às regras, certo? Então, quando você tiver uma regra, só que essa regra ferir algum princípio, o que é que vai prevalecer? O princípio, beleza? Então, guarda os 4 princípios no coração e vamos evoluir nessa matéria maravilhosa. Bora lá! Ó, continuando, agora sim nós podemos falar acerca das regras de colocação. Vou chamar de tópico 2
E vou estabelecer aqui, ó, regras, regras, colocação. Beleza. Regras de colocação. Atenção no esquema. Ó, pra cá. Eu tenho um verbo, e aqui está. Beleza? Eu tenho um verbo. Pode ser que eu tenha o pronome oblíquo átono, que é aquele carinha que eu já mostrei pra você, você acabou de ver, você tá careca de saber. Pode ser que eu tenha o pronome após o verbo, perfeito? Quando o pronome se apresentar após o verbo, ele vai receber um nomezinho legal. Ele vai se chamar ênclise, beleza? Ênclise. Ok, professor. Mas pode ser que esse meu verbo, ele receba o pronome antes dele. Se o pronome vier antes do verbo, você vai chamar próclise. Você vai chamar próclise. Pró. Beleza? Beleza, professor. E pode ser ainda que o meu pronome apareça no meio do verbo. No meio do verbo, professor? É. Se ele aparecer no meio do verbo, chamar-se-á mesó. Beleza? Mesóclise. Perfeito, professor. Só isso? Só isso. Ó, eu tenho o verbo. Se este meu verbo aparecer, se o meu pronome aparecer do lado de lá do meu verbo, aparecer depois do meu verbo, eu chamo de ênclise. Se aparecer antes do verbo, eu chamo de próclise. Se aparecer no meio do verbo, eu chamo de mesóclise. Cuidado. Saber isso aqui já faz com que você acerte questões, você vai ver isso. Por quê? Porque algumas bancas, elas não vão nem aprofundar por fatores de próclise ou cobrar a colocação está certa ou está errada. Não. Ela só vai colocar o verbo em ênclise, por exemplo, e vai dizer que está em mesóclise. Aí, esse tipo de questão, meu irmão, você não pode perder, né? É só olhar e saber a posição do pronome. Aí guardar o nomezinho. Sei que o nome é estranho, mas a aplicação é importante na nossa prova. Ênclise depois do verbo, mesóclise no meio e próclise antes. Morreu. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos pensar o seguinte, ó. A gramática normativa fala que a regra é a colocação em ênclise, ou seja, colocar o pronome depois do verbo. No Brasil, nós somos propriamente ditos proclíticos. Por quê? Porque a gente não fala amo-te. Não. Nós falamos te amo, não é verdade? Sim. Nós não falamos te vi, ou melhor, vi-te ontem. Não, nós falamos te vi ontem. Percebe? Então, essencialmente, no nosso país, nós somos seres proclíticos. Só que a gramática nos prescreve que a regra vai ser a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Então é isso que a gente vai guardar, até porque nós trabalhamos em prol da gramática normativa para nossa prova. Então você vai lembrar assim, ó, ênclise é a regra. É a regra, ok? Apesar de que, no Brasil, nós somos seres proclíticos. Só que não é isso que vai ser cobrado na nossa prova. O que vai ser cobrado é justamente, o que vai ser cobrado é justamente a visão do que prescreve a gramática normativa. Então, a regra é utilizarmos a ênclise. Tranquilo? Tranquilo, professor. A regra é pensar em ênclise, pense sempre na regra como ênclise. Beleza? Professor, mas como toda boa regra, existe um salvo, né não? Existe sim. Que salvo é esse, ó? Aqui é a regra. Salvo. Vou colocar aqui do lado, ó. Salvo. Em duas situações. Que situações são essas, pelo amor de Deus, professor? A primeira situação, aquela situação em que você não vai utilizar a ênclise, é quando? Quando houver, ou seja, havendo fator de próclise. Fator de próclise. Já já eu explico o que é fator de próclise. Havendo fator de próclise. Ou ainda, quando o verbo
estiver no futuro. No futuro. Cuidado, porque este futuro pode ser o futuro do presente ou pode ser o futuro do pretérito, certo? Verbo no futuro, eu não posso utilizar a figura da ênclise. Professor, eu já ouvi isso, já? Já, olha aqui, ó. Você já escutou isso sim. Bem aqui eu falei para você que isto era um princípio. Não se utiliza a ênclise quando estiver diante de verbos no futuro, certo? Então, duas situações em que você não vai utilizar a ênclise, porque a ênclise é a regra. Quando havendo fator de próclise ou quando eu estiver diante de um verbo no futuro. Perfeito, professor? Perfeito. Então, aqui estão os dois principais pontos para você lembrar da utilização da ênclise. Professor, tranquilo. Eu já vi que eu não vou poder utilizar a ênclise quando houver o fator de próclise ou quando meu verbo estiver no futuro. Mas, professor, vamos pensar? Bora. Se eu estou trabalhando com o fator de próclise, eu estou dizendo que eu não posso utilizar a ênclise quando há fator de próclise, eu só preciso saber quem são fatores de próclise, não é verdade? Ou o que são, não é verdade? Sim. Fatores de próclise são fatores que vão atrair o pronome para perto de si. Então já guarda isso. O que é a próclise? A próclise é o pronome antes do meu verbo, ó. Pronome antes do verbo. Tranquilo? Tranquilo. Se existirem fatores, o meu pronome não vai poder ficar depois do verbo. Vai ser atraído para próximo ao fator, certo? Então, agora a gente só precisa saber quais são os principais fatores de próclise. Por isso, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, os fatores. Fatores. Show de bola. Para a prova, o que é que você vai ter como fator de próclise? Principalmente advérbios, advérbios, ou seja, o não, o nunca, o jamais, tranquilo? Os advérbios, eles dominam os fatores em prova. Você vai ver isso nas questões. Depois, nós temos os pronomes. Pronomes. Que pronomes, professor? Pronomes indefinidos, interrogativos, pronomes demonstrativos, e os pronomes relativos, relativos, beleza? Além disso, fatores que nós estudamos aqui, vou colocar de pretinho, ó, que possamos colocar no nosso esquema. Além disso, é importante que nós tenhamos em mente que as conjunções subordinativas, conjunções subordinativas, também representam fatores de próclise. Existe um outro fator? Sim, frases exclamativas, frases optativas, são fatores de próclise. Perfeito? Perfeito. Professor, William, tá aqui também, parceiro, ainda cabe? Show de bola. Para a gente finalizar, a locução em mais se mais o gerúndio. Como assim, professor? Explico já. Gerúndio. Em se tratando de estudo, ele é o melhor. Em se tratando de estudo, ele é o melhor. Um exemplo. Professor, o senhor colocou várias e várias situações em que eu tenho os fatores de próclise, não é verdade? É.
Vamos fazer um teste? Vamos treinar? Bora! Vou colocar aqui do ladinho, ó. Vamos começar com os nossos exemplos. Colocar em caixa alta lá em cima para que possamos colocar vários exemplos aqui para a gente trabalhar, ó. Vou colocar aqui alguns exemplos e nós vamos destruir esta parte da matéria. Ó, bora lá, professor. Vou colocar aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o famoso... vamos ver aqui. Farei o trabalho. Farei o trabalho. Ok? Ok. Comprei uma camisa. Ok. Quando é necessário que se estude. Que se estude. Por fim, em se tratando de amor, ele é um Romeu. Ok, professor, tá aí. Temos 4 exemplos para que possamos trabalhar. Bora lá para o primeiro, ó. O primeiro caso diz, farei o trabalho. Perceba comigo. Se eu for substituir o termo trabalho por um pronome oblíquo átono, que é o nosso porém aqui, a quem iremos nos remeter? Ora, ao o. Quem faz algo, faz o trabalho. Perceba? Tranquilo. Comprei uma camisa. Se eu for substituir o termo camisa, a quem eu vou me remeter? Ora, ao a. Por quê, professor? Porque eu estou comprando uma camisa. Camisa é feminino. Beleza. É necessário que se estude. Perceba que aqui eu já coloquei o se. Em se tratando, perceba que aqui eu já coloquei o se. Todos os pronomes oblíquos átomos. No primeiro caso, a gente vai deixar em stand-by. No segundo, a gente já vai trabalhar. Perceba que, quando eu digo comprei uma camisa, perceba que eu tenho a figura do meu a, pronome oblíquo, átono. Primeira pergunta, meu aluno que não quer calar. Se eu fosse colocar comprei uma camisa, a substituição do a, eu poderia colocar este azinho bem aqui, ó. A comprei? Poderia ou não? Não. Por quê? Porque eu estaria ferindo o princípio. Muito bem, não se inicia frase, oração, período com o pronome oblíquo átono. Então, risca, vai embora. Professor, então como é que vai ficar essa minha sentença? Ora, comprei a. Comprei-a. Ok? Deste modo, pouco usual, mas o correto. Comprei a camisa. Tranquilo? Tranquilo. Próximo exemplo, o terceiro exemplo, diz o seguinte, é necessário que se estude. Pergunta, meu aluno, eu posso colocar este se que aqui está para depois da figura do verbo estudar, assim, ó, é necessário que estude-se. Posso ou não posso? Não. Por que eu não posso? Porque há o que aqui, que é uma conjunção subordinativa integrante. Fator de próclise. O que é que vai acontecer com o meu se? Ele obrigatoriamente tem de estar aqui, porque há um fator de próclise. Terceiro exemplo, em se tratando de amor, ele é um Romeu. A pergunta é, esse se poderia ser jogado para depois deste verbo? Poderia ou não? Professor, eu vi que não pode depois do particípio, aqui está no gerúndio. Mas aqui é uma expressão cristalizada e você vai lembrar comigo que expressões do tipo em, mais se, mais gerúndio, são expressões cristalizadas que você não vai poder mexer. Então, você não poderia dizer em tratando-se de amor, não. Tranquilo? Em tratando-se, eu não poderia dizer. Aqui é em se tratando, não posso mudar de modo algum a minha sentença. Beleza? Beleza. Professor, e o primeiro exemplo? O primeiro exemplo nós vamos deixar em stand-by. Vamos pensar aqui, ó. Você viu comigo
que há como fatores os advérbios, os pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos e relativos, as conjunções subordinativas, as frases exclamativas e optativas, por exemplo, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, uma frase optativa, e o em mais si, mais o gerúndio. Perfeito? Nós vimos o exemplo ali. Professor, tranquilo. Já sei que a regra é utilizar a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Em duas situações eu não vou poder utilizar. Quando havendo o fator de próclise, já conheço os fatores, ou quando o meu verbo aparecer no futuro. Se o meu verbo estiver no futuro, eu não posso utilizar a ênclise. Vamos para o nosso exemplo. Bora lá, ó. Farei o trabalho. Perceba que em farei o trabalho, eu substituí o termo trabalho por um pronome oblíquo átono, até porque nós estamos trabalhando com pronomes, os pronomes substituem o nome. Tranquilo? Tranquilo demais. Então, eu fiz a substituição pelo o, que esse é o referente propriamente dito. Show de bola. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu posso dizer farei-o? Posso ou não posso? Professor, posso não. Posso não por quê? Ó, porque o meu verbo é um verbo que está no futuro. E o senhor falou que diante de verbos no futuro, a ênclise ela é proibida. Pois é verdade, brother. Você acertou. Agora, eu posso colocar o bem aqui, ó. O farei. Professor, vamos pensar? Posso não. Pode por quê? Porque você viu comigo que nós temos um princípio que fala que é proibido começar frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Então, não posso colocar nem aqui, ó, e nem aqui. E agora, professor? Agora ferrou, né? Ferrou não. Porque agora sim, nós temos o nosso terceiro uso, que é a subsidiária da subsidiária. Perceba que eu primeiro tentei a ênclise, depois mostrei minha próclise, e no final, só me restou a mesóclise. Como é que eu vou utilizar a mesóclise aqui? Perceba, a mesóclise, ela nada mais é que uma representação de separação do radical do verbo, que é o verbo fazer. Aqui está farei, mais o pronome que é o. Perfeito? Perfeito. O verbo é o verbo fazer. Está farei. O que é que vai acontecer? O verbo fazer, como está flexionado aqui farei, ó, é o verbo fazer, não é verdade? Sim. O que é que acontece quando eu tenho um verbo que termina em R, em L ou em Z? O que é que acontece? R, S ou Z, perdão. Este meu verbo, ele perde a desinência, ele perde a sua consoante, R, S ou Z, e eu vou acrescentar junto a este meu termo, a esta minha palavra, o L. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vou acrescentar o L. Então, como é que vai ficar esse meu verbo? Presta atenção. Fazer, perdeu a desinência R, acrescentou-se o L. Você já estudou isso comigo na regra de colocação de substituição do pronome. Perfeito? Perfeito. Aqui, ó, no meio da minha bagaceira, eu vou colocar aqui o pronome. Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí, depois da desinência aqui colocada, depois da figura do meu pronome, eu acrescento o ei, formador complementar do meu verbo. Aí como é que vai ficar este verbo, professor? Aqui, como eu utilizei o, vai ficar fazê-lo-ei. Tranquilo? Então fica assim, ó. Farei, fazê-lo-ei. Ok? Fazê-lo-ei. Show de bola. Mas, professor, se eu utilizasse um ti para referenciar a segunda pessoa e não um o para referenciar o termo trabalho, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Fazer-te, fazer-te-ei. Ok? Perfeito. Eu poderia utilizar o fazer-te-ei ou fazê-lo-ei. Perceba aqui. Claro que fazê-lo-ei se referencia a ele, terceira pessoa. Agora, se eu digo fazer-te-ei, o ti referencia a segunda pessoa, a referenciação seria a segunda pessoa. O que eu quero que você perceba é, eu só pude utilizar e só fui utilizar a mesóclise quando eu não poderia utilizar a ênclise nem a próclise, certo? Por que eu não utilizei a ênclise aqui, professor? Porque o meu verbo está no futuro. Por que eu não utilizei a próclise aqui, professor? Porque eu iniciaria frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Não pode, beleza? Tranquilo demais. Então, ó, farei fica fazê-lo-ei.
Isso é estranho, né? É estranho. Fazer-te-ei, no caso de segunda pessoa, é ser redirecionada, né? Ser redimensionada dentro dessa minha ideia. Então, vamos guardar isso? Bora! Quando é que eu vou utilizar a mesóclise? Quando é que eu vou utilizar a mesóclise? Puxa a setinha bem para cá, ó. Verbo no futuro. Verbos no futuro. Quando eu estiver diante de verbos no futuro, eu vou utilizar a figura da mesóclise. Perfeito? Perfeito, professor. Tranquilo demais. Aí está só tudo que a gente precisaria saber acerca do uso da colocação pronominal. Show de bola. Ó, existe ainda um que a mais que nós vamos trabalhar. O professor costuma cair em prova? Cai tanto não. Mas é bom que se saiba, certo? Que é o seguinte, eu vou apagar aqui o fazer-te-ei e o fazê-lo-ei, que possamos continuar deste ladinho aqui. Seguinte. Regras especiais. Vou colocar 3 aqui. Regra especial. Especial. Beleza? Rapaziada, existe uma regra especial que ela vai valer em especial para a banca CESP. Ok? Beleza. É uma regra que vai valer para a banca CESP. As outras bancas pensam assim, nunca vi sendo cobrado, ok? O que é que você vai pensar? Existe uma regra na banca CESP que fala o seguinte: quando o verbo apresentar-se, no infinitivo, devemos optar por usar a ênclise. O que é ênclise mesmo? Pronome depois do verbo. Ainda que exista fator de próclise. Beleza? Tranquilo. O que é que diz a regra, professor? Se eu estiver diante de um verbo que se apresenta no infinitivo, ainda que exista, ainda que haja fator de próclise, eu devo optar por colocar o pronome depois do infinitivo. Para quem equivale esse bizu, professor? Para quem equivale essa afirmativa? Para a banca CESP, certo? Isso aqui é uma marca especial da banca CESP, já caiu pra caramba em prova, então você já fica atento se a sua prova for do CESP. Beleza? Tranquilo demais. Então vamos colocar um exemplo, ó. Bora. Vamos colocar um exemplo. Vamos dizer assim, ó. Ele não o fez. Ele não o fez. Beleza? Beleza. Seguinte. Ele não o queria fazer. Ele não o queria fazer. Perfeito? Perfeito, professor. Perfeito. O que é que eu tenho aqui? Em ele não o queria fazer. Perceba que eu tenho dois verbos, né? Estou diante de uma locução. Eu tenho o aqui que está referenciando um objeto direto. Tranquilo? Por exemplo, queria fazer o trabalho. Ele não o queria fazer o trabalho. Perceba que eu estou diante de uma frase em que há um fator de próclise. Este não aqui, ó.
O não e o que, em prova, representam, sei lá, cerca de 80% daquilo que vai ser cobrado no momento da prova sobre colocação pronominal, sobre fator de atração. Este não é fator para este ou, perfeito? Ele não o queria fazer, perfeito? Tranquilo, professor, até aí tudo bem. O que acontece? Para a banca CESP, ainda que haja o fator de próclise, ó, que é este caso aqui, que está sendo puxado, este não está atraindo o que é que vai representar? Eu devo optar por colocar o meu pronome depois do meu verbo no infinitivo. Então, o correto, segundo a banca, segundo o que prescreve a banca, não seria ele não o queria fazer, mas sim ele não queria fazer. Aí o que é que vai acontecer com o final do verbo? A terminação cai e eu acrescento o L mais o pronome. Ele não queria fazê-lo. Tranquilo? Tranquilo. Esta ideia é uma ideia muito apresentada na banca CESP. Volto a frisar, é um adendo para quem vai fazer questão do CESP. A gente vai ter questão aqui para a gente responder também de certo e errado. Perfeito? Show de bola, professor, show de bola. Existe ainda, há que se falar ainda, na colocação dos pronomes, quando nós estamos tratando de locuções verbais. O que é que acontece? Diante de locuções verbais, eu vou ter um verbo principal e vou ter um verbo auxiliar. Verbo principal e o verbo auxiliar. Como é que vai funcionar essa bagaceira? Ó, eu tenho o verbo principal, ou melhor, o verbo auxiliar, que é o verbo que aparece primeiro, seguido do verbo principal, ó, seguido do verbo principal, ok? Ok. Esse verbo auxiliar, na grande maioria das vezes, vai ser o verbo ser, vai ser o verbo estar, tranquilo. Como é que vai aparecer aqui na minha prova? Pode ser que esse verbo principal apareça no infinitivo. Infinitivo. Tranquilo? Tranquilo. Pode ser que eu tenha o verbo auxiliar seguido de verbo principal no gerúndio. No gerúndio. Pode ser que eu tenha um verbo auxiliar seguido de um verbo principal que apareça no particípio. No particípio. Como é que vai funcionar aqui? Só para rememorar, ó. O final do infinitivo é o final AR, ER, IR e OR, certo? O final do gerúndio é o final NDO, são os verbos terminados em NDO. Andando, cantando, comendo. O final do particípio é o final ado, final ido. Ok? Ok, professor. Quebrado, comprido, são particípios. Beleza. Até aí tudo bem. Como é que vai funcionar a colocação dentro de locuções verbais? Ó, é muito fácil. Se eu estou diante de um verbo auxiliar, eu posso colocar o pronome aqui, ó. Em qualquer uma das posições diante do verbo auxiliar, eu vou poder colocar o pronome. Ou seja, já eu coloco um exemplo. Eu tenho o verbo auxiliar aqui, disposto, e não há nenhum fator. Onde é que eu posso colocar o pronome? Ora, antes do verbo auxiliar. Perfeito? E se eu tiver fator? Eu só tenho a obrigação de colocar antes do auxiliar. Tranquilo? Tranquilo. Professor, mas eu quero colocar no meio. Eu tenho essa opção? Tem essa opção em todas as situações, ó. Em todas as situações, você pode colocar o pronome entre os dois verbos, entre o auxiliar e o principal. Tranquilo? Não se preocupe, já vou colocar um exemplo justamente aqui. Beleza? Aí, professor, eu tenho a opção de colocar o pronome depois do meu verbo principal. E aí, o que é que vai acontecer? Aí, aqui tem um problema. Você só vai poder colocar até o gerúndio, ó. Até o gerúndio. Muita gente tem dificuldade nisso. Mas se você já estudou, aprofundou essa matéria, essa parte da matéria, você está entendendo completamente o que eu estou falando. Agora, o que eu quero que você frise é, por que é que só vai até o gerúndio? Ora, porque o particípio, ele não pode receber a figura da ênclise. Eu não posso colocar o pronome depois do verbo particípio. A mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa aqui, certo? Certo. Professor, mas vamos supor que eu tenha fator de próclise, eu tenha não aqui, ó. Eu tenha não. Eu tenha não. E eu tenha não aqui, ó. 3 nãos.
para essas minhas respectivas locuções? Eu tenho um não para a locução do infinitivo, um não para a locução do gerúndio, um não para a locução do particípio. E aí? Ora, se há o não, a única colocação que eu posso ter é a escolha por colocar com o fator de próclise. Aqui, não é verdade? Sim. Mas resta uma outra opção. O meio eu posso colocar, professor? Não. Por que eu não posso colocar no meio, professor? Porque há o fator de próclise, há o fator de atração. Onde é que me resta colocar? Depois do verbo principal. Mas isso vale para o particípio? Não. Só vai até o gerúndio. Tranquilo? Tranquilo. Professor, foi uma bananada. Eu quero um exemplo para que eu possa visualizar. Perfeito. Vou apagar aqui. Vou colocar um exemplo para você. Ó. Eu vou escolher um verbo no particípio. Bora lá, colocar. Ele havia quebrado. Ele havia quebrado, sei lá, o braço. Eu vou substituir aqui a palavra braço, certo? Ele havia quebrado o braço. Ó, se eu for substituir o braço, que é o objeto direto, eu vou substituir pelo o. Ele havia quebrado o. Perfeito? Tranquilo, professor, tranquilo. Aí, professor, havia quebrado o. Presta atenção. Eu vou colocar o meu pronome bem aqui, ó. Bem aqui. Já para começar a discórdia. Eu posso ou não posso? Ele havia quebrado o. Eu posso utilizar assim, professor? Não. Por que eu não posso? Porque eu estou diante de um verbo que o final é o particípio. Se o final é o particípio, opa, calma aí. Morreu Maria Preá, sai daqui o quebrado. Não pode, não pode. Tranquilo. Professor, quais são as opções que eu tenho, então, para colocar o pronome? Ora, eu não estou diante de uma locução. O verbo haver, que é o verbo auxiliar, seguido de um verbo principal, ó, que é o quebrado, que está no particípio. Qual que é o bizu aqui? Eu posso colocar o aqui, ó. Ele o havia quebrado, posso? Posso, perfeitamente. Ou eu ainda posso colocar no centro, ó. Ele havia o quebrado. Ambas as situações são situações aceitas, professor? São situações aceitas, perfeito? São situações aceitas. Agora, se eu colocar, por exemplo, um fator de próclise para este meu pronome, pego o bizu, ó. Ele não. E agora? Ele não o havia quebrado, ele não havia o quebrado, ou ele não havia quebrado o. Nós já vimos, quebrado o não existe, risca. Professor, aqui eu tenho a obrigatoriedade de colocar junto ao fator, não é verdade? Sim, perfeito. A obrigatoriedade do pronome aqui é estar junto ao fator de próclise. Por que que isso acontece? Porque há o fator de próclise. Tranquilo? Tranquilo. Eu posso colocar no centro, professor? Jamais. Por quê? Porque há o fator de próclise. Eu posso colocar quebrado ou bem aqui? Pode não. Por quê? Porque o meu verbo está no particípio. Tranquilo? Este peguinho aqui, de vez em quando é cobrado, mas quando o examinador tem um coração muito malvado e quer complicar a sua vida. Mas, guarda na mente essa tabelinha aqui que ela vai ajudar pra caramba, certo? Show de bola. Vamos começar a fazer as questões? Vamos começar a resolver aquilo que nos interessa, aquilo que é importante para a nossa prova, que é testarmos o nosso conhecimento nas questões, beleza? Bora lá! As primeiras questões eu vou trabalhar de maneira paulatina, mais tranquilo, mais relax. Depois a gente vai ligar o 2x para dar tempo de respondermos todas as questões. Questão número 1 dos nossos exercícios fala: assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Item A diz: nunca sabe-se bem se a amizade será duradoura. Há um erro, não é, meu aluno? Ah, sim. Por quê? Porque perceba que depois do verbo saber eu tenho um pronome, ó. Aqui é o verbo saber. Depois do verbo saber eu tenho um pronome. A posição é enclítica, só que tem um problema. Eu não poderia utilizar porque há um fator de próclise. Quem é o fator de próclise? É o nunca, que é um advérbio. Advérbios e palavras negativas são atrativos, são palavras que atraem o pronome. Então, a primeira sentença errada. 2, se fala muito. Opa, parou, calma aí. Ó,
existe um princípio que fala: não se inicia frase, oração ou período com o pronome oblíquo átono. Tranquilo? Este se aí é um pronome oblíquo átono, então tá errado. C. Jamais encontraram-se. Calma aí, jamais é advérbio, jamais é fator de próclise, então jamais se encontraram. Risca aí também. D. Logo que se conheceram melhor. Opa, professor! Logo que se. Esse se aí está sendo atraído pelo que, não é verdade? Sim. Logo que. Este que é fator de próclise, não é verdade? Tranquilo. Logo que se conheceram melhor, tornaram-se amigos. Tornaram-se amigos. Perceba aqui. Este que atrai o si para próximo dele. O verbo tornar lá da frente, ó. O verbo tornar lá da frente é um verbo que é seguido pelo si também. Esse si que está colocado um pouco mais à frente é um si que também é um pronome oblíquo átono, certo? Logo que se conheceram melhor, e ele segue a nossa sentença. Já temos um gabarito, né? Gabarito letra D de dado, Há um fator de próclise e o verbo tornaram-se é seguido do si ali, que é um pronome oblíquo átono, ele não poderia colocar depois da pausa, depois da vírgula, certo? E o item é, já sabe se parou, calma aí, esse já é advérbio. Advérbio é fator de próclise, então já se sabe, perfeito? Professor, a tônica é essa, professor? É assim que funcionam as questões? Perfeito, é assim que vão funcionar as nossas questões. Gabarito letra D, na questão de número 1, certo? Questão de número 1, gabarito letra D, vou tomar um golinho de água rapidão. Aqui. Ó, enquanto eu tomo aqui a minha aguinha, queria lembrar você que ainda não fez a sua inscrição, que nós teremos o nosso Super Caveirão da Madrugada, CFO, certo? Você que ainda não fez a sua inscrição, você vai entrar neste QR Code que está aparecendo aí na sua tela e fazer a sua inscrição. Por lá você vai participar, vai entrar no nosso grupo VIP e vai participar da nossa super aula, do nosso Super Caveirão da Madrugada, no nosso próximo final de semana. Fique atento, entre agora mesmo para o nosso grupo e venha fazer parte do nosso Caveirão da Madrugada, o maior caveirão do Brasil, é aqui no Objetivo Concurso. Vamos continuar. A questão número 2 diz o seguinte, ó. Concernente à colocação pronominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Beleza. A primeira sentença diz, diga-me o que pensas. Vamos parar para pensar, imaginar esse diga-me? Está bem colocado, professor? Está. Porque a regra me diz que eu não posso começar a frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Então, me diga já estaria equivocado. 2. Vou-me embora já. Perceba, eu poderia dizer me vou embora? Não, segundo a gramática normativa, porque eu estaria começando frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Então, risca. 2. Sigam-me imediatamente. Eu poderia dizer me sigam, professor? Segundo a gramática, não. Certo? Professor, esse imediatamente aí é fator de ênclise, né? Eu já vi aluno falando isso. Não existe fator de ênclise, tá certo? O que existe é fator de próclise. Esse imediatamente aí não é fator de nada. Tranquilo? Por que ele utilizou o me depois do sigam? Porque justamente o verbo seguir ali está começando frase, oração, período. Eu não poderia jogar para antes do sigam, certo? Então, os 3 itens estão bem estruturados. Aí ele fala, item A, apenas 1 é verdadeiro? Não. Apenas 2 é verdadeiro? Não. Apenas 3 é verdadeiro? Também não. 1 e 2 são verdadeiros? Também não. Item E é o nosso gabarito da questão de número 2, porque todos os itens são verdadeiros. Todos os itens cumprem aquilo que prescreve a norma de colocação, certo? Então, o gabarito da questão de número 2 é o item E de escola. Vamos à próxima. Agora, uma questão de certo e errado, algumas questões de certo e errado, para que possamos conhecer como a banca CESP e a banca Quadrix costumam cobrar esse assunto. 3 diz assim, ó. Julgue o item a seguir relativos, os itens a seguir, né, relativos à tipologia, aos sentidos e aspectos linguísticos dos textos precedentes. Ó, estaria a correção gramatical do trecho. Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias sagradas por medo de perder o controle sobre elas. Professores carismáticos, como Sócrates, se recusaram a escrever, caso a posição do pronome se em suas 2 ocorrências fosse alterada
de próclise ou de proclítica, como está no texto, para enclítica. A primeira é os sacerdotes indianos se recusavam. Meu aluno, há algum fator de próclise? Ó, sacerdotes indianos, essas palavras que aí estão, são fatores de próclise? Não. Então eu poderia sim colocar os sacerdotes indianos recusavam-se a escrever. Aceito? É aceito. E o segundo uso, um pouquinho mais à frente, no último período, professores carismáticos como Sócrates se recusaram. Meu aluno, há fator de próclise? Também não. Professores carismáticos como Sócrates recusaram-se. Eu poderia utilizar? Poderia também. E ele fala que nas duas ocorrências eu poderia trocar da posição proclítica pela posição enclítica sem causar nenhum problema. Isso é verdade? É verdade, porque não há fator em nenhuma das duas situações. Então, gabarito da questão de número 3, certo. Vamos à próxima. Quarta questão, também questão de certo e errado, diz assim: a comunicação tem se transformado em um setor estratégico da economia, da política e da cultura. Da guerra, ela sempre o foi. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado no decorrer dos milênios. No primeiro parágrafo do texto, a forma pronominal o, em ela sempre o foi, retoma a expressão um setor estratégico. Perceba que aqui ele cobrou colocação, professor, cobrou colocação. São regras de colocação. Perceba que nessa sentença ele nem quis a posição do pronome. Ele quis saber, opa, a quem é que este termo está se referindo? Tranquilo? Vamos ver se essa sentença é válida. Ó, vou fazer a leitura novamente do primeiro e do segundo período. A comunicação tem se transformado em um setor estratégico da economia, da política e da cultura. Tudo isso é comunicação. Da guerra, ela sempre o foi. Opa, ó, da guerra, a comunicação sempre foi um setor estratégico. Na reescrita, ele propõe, ou na escrita, ele propõe que o termo o está retomando ele sempre foi. Isso é válido? É válido, é aceito, é correto sim. Ele diz que retoma a expressão um setor estratégico. Perfeito, é como se eu fizesse a leitura assim, ó. A comunicação tem se transformado em um setor estratégico da economia, da política e da cultura. Da guerra, ela sempre foi um setor estratégico. Massa? Massa demais. Então, correto também o gabarito da questão de número 4. Vamos à questão de número 5, que nos diz assim: manteria a correção do texto a colocação do pronome nos, logo após o verbo modificamos, da seguinte forma: modificamos-nos. Há um erro, né, meu aluno? Há um erro. O verbo modificar que aí está em modificamos-nos. Não poderia ter essa desinência S, porque eu estou marcando plural duas vezes. Não pode, eu estou marcando plural, estou marcando, fazendo a marcação os duas vezes. Isso não pode acontecer. Então, o correto seria modificamos-nos, certo? Modificamos-nos. Por isso, ele diz que a correção do pronome nos, logo após modificamos, estaria correta, né? Manteria a correção. Questão de número 5 é o item errado. Perfeito? Correto seria modificamos-nos e não modificamos-nos, certo? 6. Assinale a alternativa que expressa nos colchetes a construção de acordo com a norma padrão de colocação pronominal, a partir dos enunciados adaptados do texto. O texto, neste momento, não é importante, nós estamos apenas analisando fragmentos para conhecermos a gramática. Ó, primeira sentença, o item A fala: funciona como uma transferência de culpa, que revela seus pecadilhos e que absolve meus pecadilhos. Ok. Ele diz a transposição da seguinte forma: absolve-os. Professor, eu sei que quem absolve, absolve algo. Meus pecadilhos. É o objeto direto, eu estou substituindo pelo os. Está certo a sentença, não está? Está certa, né? Tá não. Por quê? Porque perceba que ele cobra a colocação pronominal. Olha se não tem um fator bem pertinho do termo, ó. Os pecadilhos e que absolve meus pecadilhos. Ele diz absolve-os. Mas e o fator? E o que está atraindo o pronome para perto de si? Aí a primeira sentença A, é errada pela regra de colocação. Então, como que seria o correto, professor? E que os absolve, porque o que está atraindo o pronome oblíquo-ato. Então, não é o item A. Item B. Alegram-se com a dor alheia, fazem piada.
acompanham a piada. Aí ele quer fazer a substituição por acompanham-na. Professor, está correto? Sim, quem acompanha algo, acompanha a piada. Perceba que se eu colocasse a acompanham, eu estaria colocando o pronome após pontuação. Eu posso fazer isso? Não poderia fazer, certo? Dentro da minha sentença, eu não poderia fazer essa construção. Ok? Por isso, o gabarito é a letra B. Já está certinho o item B, nossa questão. C diz assim: os seres do mal acompanham a humilhação que não seria permitida a eles pelo hospedeiro. A substituição proposta é: seria-lhes permitida. Seria permitido a alguém, a eles, objeto indireto. Quem é que substitui o objeto indireto? O lhe ou lhes. Como o referente é eles, um referente masculino e plural, ele utilizou o lhes, bem utilizado. Perfeito. Só que há um problema. Qual é o problema, meu querido? É o fator de próclise. Perceba que seria permitido a eles, ele propõe seria-lhes permitido. Qual o problema? O fator, o não. O não é um fator de próclise. Então, a construção deveria ser a humilhação que lhes seria permitido, certo? Que não, melhor dizendo, né? Que não lhes seria permitido, porque este não é um fator de próclise. Tranquilo? Tranquilo demais. Por isso, o item C também está errado. D. O que eu temo, o que representa meu desejo e o que atrai o meu desejo. Opa, que atrai algo, atrai o meu desejo, objeto direto, substituir pelo o está perfeito. Só que há um problema. O que? Fator de próclise. E que atrai o meu desejo. E que o atrai. Porque este que é o fator para este o, certo? Que e não sempre são fatores. Fique muito, mas muito atento, beleza? Última sentença item E. O Alerquim é engraçado porque Arlequim, né? É engraçado porque representa a liberdade e porque tem a liberdade. Ele propõe tenha. Há um problema, né? Este porque é um fator de próclise. Tranquilo? Este porque que aí está é uma conjunção subordinativa, é um fator de próclise. E porque tem a liberdade. Este porque aí é um fator de próclise, deveria ser porque a tem e não porque tem, né? Por isso, nosso gabarito é o item B de Bravo, certo? Bora lá. Vamos para a questão número 7, que nos diz o seguinte. É um peixe que come outros peixes. Equivale de acordo com a norma padrão do emprego e da colocação pronominal a. É um peixe que come outros peixes. Vem para cá. Vou utilizar um pouquinho o quadro para você deixar de fixar um pouco seus olhos só aí na tela. Vou apagar aqui o nosso quadro. Nós possamos rememorar este uso. Ok? Beleza. Rapidão. Ele diz o seguinte, é um peixe que come outros peixes. É um peixe. Tá ruim o pincel? Tá um pouco, né? Então, beleza. Vou pegar o outro pincel aqui. Rapidão, rapaziada. É um peixe que come outro peixe. Vamos lá. A escrita nos diz. É um peixe que come outros peixes. O que é que ele está pedindo? A substituição do termo. Outros peixes. Beleza? Beleza. Tranquilo? Vamos relembrar se é isso mesmo que ele quer. É um peixe que come outros peixes. É isso mesmo. Ele propõe, é um peixe que come outros peixes. Equivale de acordo com a norma padrão do emprego e da colocação. Vamos lá. Se eu fosse substituir o termo outros peixes, meu aluno, eu substituiria por quem? Ora,
Outros peixes, quem come, come algo, né? Não ou alguém dentro da sentença. Objeto direto, isso aqui é o meu objeto direto. Outros peixes. Substituir por um pronome. Como é que fica? Substituir pelo o. Professor, eu percebo que outros peixes é plural. Então não é só o, é o os, certo? Perfeito, perfeito. Ó, há um problema de construção. Caso eu faça essa substituição e deixe só assim, há um problema de construção. Porque como é que vai ficar? É um peixe que come os. Poderia ser, professor? Poderia não. Por quê? Porque este bendito deste que aqui, ó, é um pronome relativo. Pronome relativo. E os pronomes relativos são o quê? Fatores de próclise. Então, este os é atraído para próximo do termo que. Então, a nossa sentença correta vai ser uma sentença que fale: é um peixe que os come, certo? É um peixe que os come. E finaliza no verbo comer. Bora lá. Vamos para a nossa sentença. Perceba que, além de cobrar a colocação pronominal, ele quer cobrar a substituição. Aí o item A fala, é um peixe que os come. Já é o nosso gabarito, né? Item A, nossa questão. O item B diz, é um peixe que come-os. Poderia ser? Não, porque o que é fator de próclise, o os é atraído pelo quê? Pronome relativo. C, é um peixe que lhes come. Poderia ser lhes? Poderia não, porque eu estou substituindo o meu objeto direto. Quem substitui o objeto direto é o e o a. Os e as, a depender ali do singular plural, do feminino e do masculino. Quem substitui o objeto indireto é o lhe, certo? Ou lhes, a depender ali da marcação de número, singular ou plural. Item D, é um peixe que come luz. Come luz não, né? Aí é sacanagem. Aí, e o item E fala, é um peixe que come lhes. Não, existem dois erros aí, né? O primeiro é o fator e o segundo é substituir o objeto direto pelo lhes. Perfeito? Tranquilo demais. Gabarito da questão de número 7, letra A, de amor. Oitava questão nos diz o seguinte. Assinale a alternativa cujo uso pronominal, entre parênteses, substitui de acordo com a norma padrão da língua portuguesa o termo destacado. O termo destacado. Vamos lá. A primeira sentença é uma sentença que fala o seguinte pra gente. Diz assim, ó. Quem disse que é bom dividirmos a vida com alguém que tem conselhos para tudo? A substituição do dividirmos a vida é dividimos-las. Dividimos-la, melhor dizendo, né? Dividimos-la. Quem divide, divide algo, divide a vida, objeto direto. Vou substituir pelo a pronome. Se o meu verbo termina em R, S ou Z, o R, o S ou o Z vai sair, ou vão sair, respectivamente, vão cair, e eu vou acrescentar o L mais o pronome. Olha que lindo. O gabarito já é o item A. Dividimos-la. Perfeito. Há um fator de próclise aqui? Não há fator de próclise. Então, eu posso dizer, quem disse que é bom dividimos-la com alguém que tem conselho para tudo? Dividirmos-la com alguém que tem conselho para tudo. Perfeito, né? O uso. Perfeito uso. Mas, professor, e aquele que está lá no início da frase, não é fator? Aquele quem que também está lá no início da frase, não é fator de próclise, não? É não. Os fatores de próclise têm de vir imediatamente antes do verbo, certo? Tem de vir imediatamente antes do verbo. Se o fator tiver uma palavra depois, já não conta. Beleza? Item B. Aliás, entregue os problemas nas mãos de Deus. Quem entrega, entrega algo, entrega os problemas. Eu estou referenciando o objeto direto. Ele quer substituí-lo por lhes. Pode? Pode não, porque o lhes substitui o objeto indireto. C. Gente que fica perdida quando acabam os problemas. Quando, quem ou o que acabam? Os problemas. Os problemas representam o meu sujeito. Eu nem poderia colocar aqui substituindo por um problema. Quando lhes acabam, não poderia. Porque os problemas representam o sujeito do segundo verbo. E o sujeito ele não pode ser substituído por um pronome oblíquo átono. Quem é que substitui o sujeito? Quem substitui o sujeito é um pronome oblíquo. É um pronome pessoal do caso reto, melhor dizendo. Pronome pessoal do caso reto funcionam como sujeito. Então, item C está errado também. E o item D diz, deixe a seriedade para as horas em que ela ou em que ele é inevitável. Perceba aqui, a substituição é deixe-na. Está errado, né, professor? Sim, o correto é deixe-a, porque o meu verbo está no
imperativo. Verbos no imperativo não estão flexionados. Aqui é o imperativo impessoal dentro da minha construção, né? Dentro da minha construção. Por isso, o meu gabarito da questão de número 8 é o item A, com certeza, sem sombra de dúvidas, item A na questão de número 8. 9 diz assim, ó. Com referência às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Seria mantida a correção gramatical do texto, do texto, caso o trecho ou no trecho que se havia equipado para a viagem, o pronome se fosse deslocado para depois do particípio, escrevendo-se equipado-se. Meu aluno, vamos lá. Uma das nossas principais ideias aqui foi a de que não se utiliza pronome oblíquo átono após o verbo no particípio. Você viu isso? Essa ideia aqui como um princípio. Além disso, eu fiz o esquema para você aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho, em que eu falei, olha, eu tenho um verbo auxiliar seguido de verbo principal. Se esse verbo auxiliar for seguido de principal no infinitivo, qualquer uma das posições é aceita. Se for o auxiliar seguido de principal no gerúndio, qualquer uma das posições é aceita. Agora, se for o auxiliar seguido de principal, eu só tenho as duas primeiras posições para colocar. A última, o particípio, não é aceito. Aí a construção do nosso texto fala que haveria correção gramatical, não haveria prejuízo, manteria-se a correção, caso o pronome se fosse deslocado para depois do particípio. Pode isso, Arnaldo? Pode não, lógico que não. É uma sentença que está errada, certo? Está errado, você nem precisaria conhecer, aprofundar, você só precisaria saber o princípio. E não se pode colocar depois de particípio a figura do meu pronome oblíquo átono. Massa demais. Questão de número 9, já fui. Agora nós vamos para a questão de número 10, que tem um pequeno texto, e nós vamos fazer a leitura desse texto, certo? Professor, na prova, o que é que eu vou fazer? Na prova você já vai para as questões. Aqui, como nós estamos treinando, estamos colocando dentro da nossa perspectiva, nós vamos fazer a leitura, até porque meu parceiro William, que está no comando aqui, ele vai ao texto, para não ficar indo ao texto, voltando, indo ao texto, voltando, se torna muito melhor fazermos logo a leitura do texto, certo? Número 10, leia o texto. Ó, era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já perder as saias entre as coxas para não as molhar. Precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Ok, para não molhar as saias. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. O contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com forças as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam, eram subir e fechar a cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam o trabalho de larir, despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por trás da estilagem ou no canto das hortas. Aloysio de Azevedo, O Cortiço, fragmento. Aí ele diz assim, a sentença fala, analise as assertivas abaixo. Olhe para mim. Seguinte, primeira coisa que a gente vai pensar é, aqui é um fragmento do texto do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, já está para a gente aí, já está nos colocado, certo? O que acontece? O trecho, só para contextualizar, o trecho fala sobre o cortiço mesmo, cortiço local de habitação, enfim. Esse cortiço era extremamente popular, certo? Popular no sentido de que existiam muitas pessoas morando nele. E perceba que era o momento das pessoas ir tomar banho
no respectivo banheiro, na respectiva latrina. O que é a latrina, professor? Latrina é o vaso sanitário, tranquilo? Utilizar o vaso sanitário. Enfim, toda essa ideia se dá em torno deste contexto, de um contexto em que eram muitas pessoas, então eram muitas pessoas que dividiam o mesmo espaço e possuíam problemas. Tanto é que o próprio autor coloca nomenclaturas que estão associadas a macho e fêmea. Ele equipara as pessoas a animais. Bora lá. Primeira sentença fala: há algumas palavras no texto que caracterizam como animais as pessoas descritas. Fato. Isso é fato porque lá no início ele já fala um zum-zum, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Existem sim palavras aqui que equiparam seres humanos a animais, certo? E talvez essa seja o principal traço dessa obra, a proximidade entre o homem e essa animosidade, esse ânimos que existe no homem. Sentença 1, sentença correta. 2 diz assim, ó: as pessoas eram conformadas com a condição que tinham para viver. Isso não é verdade, né? Não é verdade por quê, professor? Porque lá no texto, no nosso segundo período, fala: uns após outros lavavam a cara incomodamente, ou seja, eles eram incomodados com a situação. A segunda sentença é uma sentença falsa. 3. Na frase, via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço. Há uma colocação pronominal que poderia ser em próclise. Isso é verdade, meu aluno? Poderia não, porque o via-se-lhes está após uma pontuação. E após pontuação eu não posso colocar a figura do pronome oblíquo átomo. Perfeito? Então a terceira sentença também é uma sentença errada. Quarta, na frase os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Há um pleonasmo vicioso. O que é pleonasmo vicioso? Subir para cima, descer para baixo, certo? Entrar para dentro. Perceba que são pleonasmos, são redundâncias desnecessárias. Nessa nossa sentença não há pleonasmo vicioso, não. Não há pleonasmo vicioso. Então a sentença número 4 está errada também. Por enquanto, só um está certo. Sentença número 5 diz: a frase as portas das latrinas se descansavam, não descansavam, melhor dizendo, eram subir e descer e fechar a cada instante. É um período composto por orações coordenadas. Perfeito. Eu tenho o verbo, ó, as portas das latrinas não descansavam. Eu tenho o verbo descansar. Eram subir e descer. Perceba que eu tenho um outro verbo e não tenho uma oração desempenhando uma função sintática em relação à outra. São orações independentes que estão ligadas por pontuação, ó. Um subir e descer e oração coordenada sindética aditiva, fechar a cada instante. Perceba que estou diante de orações coordenadas sim, portanto, 1 e 5 estão corretas. Se 1 e 5 estão corretas, o meu gabarito é o item A de amor, ok? Questão de número 10. Vamos agora para a questão de número 11, que é uma questão de certo e errado também, ok? Na sua tela, questão número 11, nos diz o seguinte. Deixa eu me tomar um golinho de água rapidão. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. Tranquilo? E dos governadores de alguns estados. Aí ele fala assim: a substituição da expressão serão definidos. A expressão da substituição, a substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão. Garante a correção gramatical do período. Garante a correção gramatical do período. E aí, professor, isso é verdade, ó? Vou colocar a sentença aqui do nosso lado. Serão definidos. Amanhã serão definidos. Bora lá. Possa pensar aqui. Amanhã serão definidos. Ok, professor. Amanhã serão definidos. Aí o restante não nos importa. Só até aqui já está de boa. Ele quer fazer a substituição por definir-se-ão. Definir-se-ão. Cuidado, meu aluno. Por quê? A primeira ideia é pensar. Ora, o professor falou que
O verbo, quando estiver no futuro, vai ser uma marcação ali da mesóclise. Perceba que serão definidos é uma locução que está trabalhando no futuro. Então, eu posso sim fazer a substituição por definir-se-ão, né, professor? Posso fazer essa substituição, né? Pode não. Não posso por quê, professor? Que eu não posso. Por que que esse item está errado? Porque perceba que há um fator de próclise dentro da minha sentença, que é o termo amanhã. Amanhã é um advérbio que atrai o pronome para próximo a si, ok? Então, o correto? Amanhã se definirão os candidatos. Perceba? Então, é o seguinte, o que é que eu quero que você guarde sobre essa questão? Cuidado com o fator de próclise. Aí ele fala que a expressão pode substituir. Está certo? Não, está errado por conta do amanhã, fator de próclise, na questão de número 11. Gabarito, portanto, errado. Feito? Bora lá. Nossa próxima questão é a questão de número 12, que nos diz o seguinte: o Ministério Público Federal impetrou mandato de segurança contra a decisão do juízo singular, que em sessão plenária do Tribunal do Júri indeferiu pedido do impetrante para que as testemunhas indígenas fossem feitas, fosse feita a pergunta sobre a qual o idioma ela se expressaria melhor, restando incólume a decisão do mesmo juiz de perguntar a cada testemunha se ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta, colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do auxílio do intérprete. Aí ele pergunta: após posição do pronome se ao verbo em colher-se-ia, ficaria colheria-se, comprometeria a correção gramatical do trecho. E aí, meu aluno, colheria-se, comprometeria ou não a correção gramatical? Vamos lembrar do nosso quadrinho? Bora lá. Vamos lembrar do nosso quadrinho. Vamos nos lembrar do quadrinho, ó. Eu falei para você que a regra é usar a ênclise, certo? Quando é que eu não vou poder utilizar? Havendo fator de próclise ou quando o meu verbo estiver no futuro. Perceba que quando eu falei no futuro, se você voltar ao vídeo, eu falei, olha, o futuro aqui é o futuro do presente, farei, tu farás, ele fará, ou o futuro do pretérito, eu faria, tu farias, ele faria. Perceba que o verbo aqui está no futuro, futuro do pretérito. Como ele quer colheria-se na minha construção, perceba que a ênclise não poderia ser utilizada uma vez que o verbo está no futuro do pretérito. Perfeito? Aí ele diz que, após posição do artigo, ou seja, transformando em ênclise, comprometeria a correção gramatical do trecho. Isso é verdade. Gabarito da questão número 12, certo. Perfeito? Vamos à questão de número 14. Ou melhor, questão de número 13. Na sentença, ontem o investigaram durante a celebração. Caso o escritor optasse por introduzir uma vírgula logo após o adjunto adverbial de curta extensão, o uso da próclise passaria a ser proibido. Professor, isso é verdade? Isso é mentira? O que é que ele está falando? Sobre o que ele está falando? Ó, ontem o investigaram durante a celebração. Vamos colocar aqui no nosso quadro. Bora lá. Ficarmos atentos, isso é importante. Ontem o investigaram durante a celebração. Olha que questão massa, questão inteligentíssima. Ontem o investigaram durante a celebração. Ok? Isso é isso mesmo. Ontem o investigaram durante a celebração. Isso mesmo.
Professor, é o seguinte, ó. O que é que ele está falando? Olha como a questão é inteligente. Na sentença que aí está, caso o escritor optasse por introduzir uma vírgula logo após o adjunto adverbial de curta extensão, a primeira coisa que você tem que saber é, cadê o adjunto adverbial de curta extensão? Tá aqui, ó. Durante, ontem o investigaram durante a celebração. Perceba que este ontem é um adjunto adverbial de curta extensão. Olha o tamanho do adjunto adverbial. Uma única palavra, certo? Aí ele fala, caso o escritor optasse por colocar uma vírgula aqui, essa vírgula é facultativa, não é verdade, professor? É, essa vírgula é facultativa. Eu poderia colocar sim essa vírgula aqui, ó. Aí ele pergunta, caso ele optasse, o uso da próclise passaria a ser proibido. Professor, eu percebo que este o aqui é um pronome oblíquo átono, que está em próclise. Por quê? Porque ele está antes do verbo investigar. Ó. O que é que acontece? Ele fala que este uso passaria a ser proibido por conta de quê? Por conta do princípio de utilizar a figura do meu pronome após pausa. Isso procede? Isso procede. Está certíssima essa nossa questão. Que questão inteligente, né? Uma questão inteligente e difícil, certo? Essa questão aqui, nivelada por cima, uma questão bem complicada, ok? Teria de pensar um pouquinho. Então, questão de número 13, questão certa. Questão de número 14, diz o seguinte, ó. Dos trechos apresentados a seguir, a próclise só é obrigatória, de acordo com a gramática normativa do português, em um dos casos. Que caso é esse? Vamos lá? Bora lá. Primeira sentença diz, uma lágrima me desceu junto. Perceba que esse me veio antes do verbo descer. Pergunta, há fator de próclise? Não há fator de próclise. Não tem nenhum fator de próclise. Então, perfeito. Podemos colocar esse me depois do desceu, ó. Uma lágrima desceu-me junto. Posso, professor? Posso. Não é isso que ele quer. Ele quer um caso obrigatório de próclise. Então, não é o item A. Item B. Sua mãe não o acompanhava. Não mais. Opa, calma aí. Sua mãe não o acompanhava. Perceba que esse o é acompanhado pelo não. Não este, advérbio de negação. O não, fator de próclise. Então, aqui eu só posso utilizar o o perto deste não. Então, gabarito é a letra B. Letra C. Era, então, a distância do filho, cuja voz diariamente lhe soprava suave os ouvidos. Professor do céu, eu sei que diariamente, como aí está, é um advérbio. Advérbio é fator de próclise. Então, esse lhe só pode ficar junto com esse diariamente, não é verdade? Aqui há uma incongruência, há um problema que eu tenho que falar para você. Ó, segundo Evanildo Bechara, um dos grandes gramáticos da nossa língua, advérbios cuja indicação denote pausa, ou seja, algum advérbio em que eu consiga colocar a pontuação, advérbios que marcam pausa, como é o caso de diariamente, ó. Ao fazermos a leitura de diariamente, você faz uma pausa na entonação. Perceba, ó. Era então a distância do filho, cuja voz, diariamente, lhe soprava suave os ouvidos. Perceba que esse diariamente, eu posso colocar ali entre vírgulas, até porque esse diariamente é um advérbio que está indicando uma relação de acontecimentos. Perceba? Então, neste tipo de construção, Evanildo Bechara fala que este advérbio não é um advérbio propriamente dito, não é um advérbio de entonação. Logo, ele não é qualificado ou classificado como um fator primordial de próclise. Professor, e agora ferrou, não é verdade? Ferrou não. É só esse tipo de advérbio que, em um segundo momento, você vai manter o pezinho no chão, certo? Qual é, professor, o advérbio que sempre vai ser fator? O não. O não sempre vai atrair. Agora, o diariamente, obscuramente, sempre que você tiver esses advérbios que forem marcadores, que estejam marcando uma pausa na entonação, você vai poder ali marcar como um advérbio que não é fator de próclise, certo? Quem diz isso, professor? Evanildo Bechara, ok? Então, nosso gabarito está sendo aqui ratificado, né? Está sendo confirmado como gabarito letra B.
Aí vamos para D, que fala o seguinte, ó. As lágrimas resultavam, por conseguinte, de lembranças inumeráveis de momentos em presença, a qual jamais voltará a se efetivar. Opa, voltará a se efetivar. Questão aqui não é do CESP. Se a questão não é do CESP, não há aquela obrigatoriedade em colocar o pronome depois do verbo no infinitivo, certo? Então eu posso dizer a se efetivar ou a efetivar-se, certo? Ambas as sentenças estão corretas. Por isso, meu gabarito é a letra B, porque o não é o único fator propriamente dito de próclise. Beleza? Questão número 14, gabarito letra B. 15 diz o seguinte: observe o exemplo a seguir e assinale a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Vamos lá? O exemplo fala o seguinte, ó. Ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos sobre a característica ou sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. Beleza. O que é que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que o texto é construído em prol de uma mesóclise, primeiramente, ter-se-ia, depois de uma ênclise, esforcei-me, e depois de uma próclise, não me importei, ok? Então eu tenho uma mesóclise, uma ênclise e uma próclise. Vamos lá. Eu quero um texto que tenha a mesma característica. A sentença 1 fala: levar-te-ei os livros, compre-os, ou comprei-os, melhor dizendo, ontem, e me entregaram hoje pela manhã. Perceba que levar-te-ei é uma mesóclise. Comprei-os ontem é um termo que está associado a uma ênclise. E me entregaram é uma próclise. Então, a sentença número 1 segue exatamente o padrão do texto que foi pré-estabelecido. Ele quer uma mesóclise, seguido de ênclise, seguido de próclise. Sentença 1 segue. 2. Iria te avisar. Opa, calma aí. Esse te aí está em próclise para o verbo avisar, está em ênclise para o verbo ir. Certo? Então, já não é a sentença número 2. E só tem um pronome grifado aqui na sentença número 2, né? E tem o o lá na frente, né? Sobre o livro raro. Mas não o enviaram. O enviaram está em próclise, mas só tem dois pronomes sendo colocados. Então, não equivale. Sentença número 3. Diversos livros foram comprados hoje e estão se estragando. Esse se, ele está em próclise para o verbo estragar. Já não serve. Mais à frente, se não fosse os leitores, cuidado, esse se aí é um se condicional, não é um pronome oblíquo átono. Este se é um se conjunção condicional. Para ele não vale as regras de colocação. Afirmou-me a biblioteca. Afirmou-me está em ênclise, não segue também aquilo que foi seguido no texto original. O único que solicita uma mesóclise, seguido de ênclise, seguido de próclise, é a sentença número 1. Estão corretos apenas as afirmativas, gabarito item A, apenas A1, certo? Mas, professor, os outros devem estar sendo bem colocados. Não é isso que ele quer. Ele quer, preste atenção no comando, ó. Observe os exemplos a seguir e assinale a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação, certo? Bora lá, gabarito letra A, na questão número 15. Questão número 16 diz assim: de acordo com a norma padrão, o pronome indicado entre parênteses substitui corretamente a expressão destacada e deve ser obrigatoriamente colocado antes do verbo em. Item A. E alguém precisa, para o bem do jornalismo, pagar a conta. Ele quer substituir o termo a conta pelo lhe. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Quem paga, paga algo, paga a conta. A conta é o objeto direto, não posso substituir pelo lhe. O objeto direto substitui pelo o ou pelo a. Risco item A. B. Os clientes costumam contratar agências de propaganda. Quem contrata, contrata algo ou alguém, né? Contrata as agências. Ele quer substituir o termo agências pelo quê, professor? Pelo as. Ó, contratar as agências. Costumam as contratar. Está bem colocado? Está bem colocado. Gabarito é a letra B, ó. Letra B de bravo. Mas vamos continuar. Letra C. A publicidade ajuda a garantir a independência, ajuda a garantir algo. A independência é o objeto direto, ele quer substituir pelo lhe. Pode? Pode não, tem que substituir pelo a. Pelo pronome oblíquo ato no a.
Então, garantir lá, porque o R cai, acrescenta-se o pronome, mais a desinência L. D. A revolução da mídia não democratizou a informação. Professor, ele colocou a democratizou. E aí, professor? E aí? E aí o seguinte, ó. Esse A que acompanha a informação é um A que é seguido pelo fator de próclise, né? É seguido pelo fator de próclise. Não a democratizou, certo? Daqui a pouco a gente analisa, porque o item D também está bem colocado. Por fim, o item E. Os 11 maiores jornais do Brasil registraram um crescimento. O registraram. Também está bem colocado. Vamos ver o que é que a sentença nos pede. Ó, o pronome indicado entre parênteses substitui corretamente a expressão destacada e deve ser obrigatoriamente colocado antes do verbo. Opa, nós vimos que existem 3 sentenças em que o pronome está bem colocado. São elas: a sentença de item B, a sentença de item D e a sentença de item E. O item C e o item A já são excluídos por colocarem o objeto direto sendo substituído pelo lhe, certo? Perfeito. Agora, ele quer uma colocação proclítica obrigatória. Quem é que nós temos como próclise obrigatória? Perfeito, o item D. A revolução na mídia não democratizou a informação. Não a democratizou, porque o A está substituindo o objeto direto, está sendo atraído pelo não, que é fator de próclise, certo? Gabarito letra D, na questão número 16. Vamos lá? Vamos para a questão número 17, que diz: leia o verso. Perdeu-se na carne fria. Em relação ao verso sublinhado, pode-se afirmar que, vamos lá, eu falei para você, existem questões que são cobradas em prova que a simples ideia da posição do pronome já é suficiente para que você acerte questões. Essa questão é uma questão típica sobre isso, certo? Vamos relembrar aqui as regras de colocação em relação à posição. Ó, eu tenho um verbo. Se o meu pronome aparecer após o meu verbo, eu chamo de ênclise. É muito fácil. Se o pronome aparecer antes do verbo, eu chamo de próclise. Se aparecer no meio, eu chamo de mesóclise. É só lembrar disso. Vamos aplicar na nossa questão, ó. Perdeu-se na carne fria. Ele diz, em relação ao verso sublinhado, pode-se afirmar que o pronome está em ênclise. Ó, perdeu-se. Pergunta, o se está antes do verbo ou depois do verbo? Está depois do verbo. Qual é o nome? Ênclise. Gabarito já é o item A. B. O uso da mesóclise acentuou a carga poética. Pergunta: perdeu-se, está em mesóclise? Não, está em ênclise. Risca. C. O recurso da próclise prepara os versos seguintes. Pergunta: está em próclise? Tá não, está em ênclise. D. O esquecimento, tensão temática do trecho dado, é enfatizado pela ênclise. Professor, de fato está em ênclise. Mas a primeira sentença, a sentença item A, já é uma sentença que confirma tudo o que eu preciso saber, que está em ênclise. Aqui pressupõe uma análise do poema. Eu preciso analisar? De modo algum, você já tem o gabarito. Item E. O pronome está em posição proclítica. É isso? Não, o pronome está em ênclise. Gabarito letra A. A simples sapiência em relação à posição do pronome já é suficiente para responder algumas questões. Grava isso. Certo? Vamos lá. Próxima questão é a questão número 18, que nos diz o seguinte: há muitas diferenças no uso de determinadas palavras se compararmos o português do Brasil com o português de Portugal. De fato, também há diferenças quando comparamos a fala e a escrita. Observe esta frase: eu a furtara, eu a vi morrer. O pronome a, nos dois usos, está em situação proclítica. Perfeito. Ou seja, antes do verbo. Ou seja, está sendo usado antes do verbo. Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Muito mais comum na fala de Portugal do que na do Brasil. Ok, aí ele prossegue. Assinale a alternativa em que o uso do pronome está correto, conforme prevê a norma padrão. Ou seja, ele só quer o uso do pronome de forma correta. Vamos ao item A. Me explica por que você furtou tantas flores desse jardim. Tá certo, meu aluno? Não. Por quê? Está aferindo a primeira regra. Não se começa frase, oração ou período com pronome oblíquo, átono. Perfeito? Então o item A está errado. Item B. Considerar-te-ão culpado, caso te peguem roubando flores novamente. Professor, considerar-te-ão é uma mesóclise. Vamos ver se eu posso utilizar a mesóclise? Bora!
A regra é utilizar ênclise, não é verdade? Sim. Quando é que eu não vou utilizar ênclise? Quando houver fator de próclise, aqui não tem fator de próclise, ou quando o meu verbo estiver no futuro. Eu não posso utilizar ênclise quando o verbo está no futuro. Pergunta, o considerarão aí, ó, que seria o considerar-te-ão, é o considerarão. Está no futuro? Está no futuro. Então a ênclise eu não posso usar. Perfeito? Perfeito. Pergunta, eu poderia usar o te considerarão? Não. Por quê? Porque eu estaria começando frase, oração, período com o pronome oblíquo. Tranquilo? Tranquilo. Só me restou utilizar o quê? A mesóclise. A única saída nessa sentença é utilizar a mesóclise. Tranquilo? Tranquilo. Foi justamente o que ele fez. Considerar-te-ão. Gabarito, item B. E ainda tem aluno que fala, olha, sempre a colocação pronominal vai trabalhar em par. Não é assim, certo? Pode ser que eu trabalhe em par? Pode ser. Pode ser que eu trabalhe em 3 colocações, próclise, ênclise e mesóclise? Pode ser. Eu tenho situações em que eu posso usar próclise, ênclise e mesóclise. Existe a situação em que eu só posso usar um? Existe. Justamente a nossa questão aqui. Só pude utilizar a figura da mesóclise. Gabarito, letra B de Bravo. Letra C. O porteiro me disse que não falou-te. Opa, parou. Que não te falou. Porque o não é fator de próclise e atrai o ti, pronome oblíquo. D. Volte para casa e te esquece-se do que aconteceu. Volte para casa e te esquece-se. Perceba que ele utilizou um esquece-se 2 vezes. Ainda utilizou o ti para referenciar a segunda pessoa. Te esquece-se não, te esquece, certo? E te esquece. Ele utilizou 2 pronomes para referenciar uma única pessoa, por isso o erro do item D, ok? Nosso gabarito é o item B de Bravo, considerar-te-ão, verbo no futuro, utilizou a mesóclise. Ok, gabarito letra B na 18. 19. Quanto à colocação pronominal em quem se recusa a fazer este esforço, no começo, pode-se afirmar que, vamos lá, meu aluno, pé no chão, atenção. Esse quem é um pronome o quê? Indefinido. Um pronome indefinido. O que foi que nós vimos? Pronomes indefinidos são fatores de próclise. O que acontece com esse se? Obrigatoriamente ele tem que estar próximo ao quem. Quem se recusa, esse se tem de acompanhar o quem, porque o quem é fator de próclise. Aí ele diz, ó, pode-se afirmar que, item A próclise é facultativa. Não, a próclise é obrigatória. Item B, a próclise é obrigatória. Correto. Pois uma expressão atrativa antecede o verbo. Perfeito. Advérbio, ou melhor, um pronome indefinido na nossa sentença. Está precedendo o verbo. Gabarito, letra B de Bravo. C, o pronome está na posição proclítica. Beleza, está antes do verbo. Pois não há palavra atrativa. Aí está errado. Há palavra atrativa sim. D. A ênclise seria obrigatória, pois uma expressão atrativa antecede o verbo. Tá vendo a loucura que ele está falando? Tem fator de próclise e ele diz que a ênclise é obrigatória porque tem fator. Aí tá de brincadeira. Se há fator, o fator atrai o pronome, não afasta, certo? Então, nosso gabarito dessa nossa questãozinha, letra B de Bravo, na questão de número 19. 20, nossa saideira, diz assim: assinale a alternativa incorreta. Agora ele quer a incorreta. Diz assim, ó, quanto à colocação pronominal. Ontem ligaram-me pedindo ajuda. Opa, calma aí. Ligaram-me. O ligaram-me aí, dentro da minha sentença, está bem colocado ou é uma sentença não aceita? Perceba, esse me deve ser atraído pelo ontem. Esse ontem que está na minha sentença é um fator de próclise, porque é um advérbio. Perfeito? Ontem me ligaram pedindo ajuda. B. Quando te avisaram sobre a reunião? Quando é fator de próclise. Te avisaram. O te está sendo aproximado, está sendo atraído pelo quando. Está bem utilizado o item B. C. Gostaria de avisar-te no final de semana, de visitar-te, perdão. Ele colocou visitar-te. Poderia ser? Poderia. Poderia ser te visitar? Poderia. Se fosse por CESP, seria obrigatório utilizar visitar-te. Mas a questão aqui nem do CESP é múltipla escolha, certo? Ok? Então, eu posso colocar visitar-te ou te visitar. Certinho. D. Dirija-se à sala 3 ao final do corredor. Eu poderia dizer se dirija. Não, porque começaria frase, oração, período com pronome oblíquo. Então, dirija-se. Está bem utilizado? Está bem utilizado.
B, C e D estão corretíssimos. Nunca nos obrigaram, nunca nos obrigaram. O nunca, fator de próclise, é um advérbio, certo? Advérbios ou palavras negativas são atratores de próclise, atrativos, atraem o pronome. Então tá certo também o item E. Portanto, nosso gabarito é o item A. Por quê? Porque ele quer o item incorreto. Ontem ligaram-me pedindo ajuda. Perceba que o ligaram-me, que aí está, ó, é seguido pelo me, pronome oblíquo átono, o me que deveria ser atraído pelo ontem, que é o nosso advérbio, certo? Perfeito demais, gabarito, letra A na questão de número 20. Bom, seguinte, ó, deixa eu tomar uma água. A gente vai passar a régua no nosso estudo. Show de bola. Ó, vamos rememorar o que nós estudamos na aula de hoje? Bora lá. Em um primeiro momento, nós vislumbramos duas regras que eu disse para você, olha, são regras fundamentais, são os princípios, que são não começar a frase, oração, ou período com pronome oblíquo ato, não utilizar pronome oblíquo ato depois de pausa. Depois, coloquei mais duas regras importantes. Não se utiliza o pronome oblíquo ato depois de particípio e não se utiliza a ênclise, que você já sabe o que é, quando se estiver diante de verbos no futuro. Verbo no futuro, não posso usar ênclise. Massa? Aí depois nós partimos justamente para as regras de colocação. Você vai lembrar que algumas questões, eu mostrei para você isso, só saber na posição do pronome, você já acerta a questão, certo? Algumas outras você vai ter de saber os fatores, a colocação, se eu posso colocar depois, antes, como é que vai funcionar. Como é que se dá essa estrutura? Ora, a regra é utilizar a ênclise. Que é a ênclise? Pronome depois do verbo. Mas existem os salvos, existem as exceções. Quando é que eu não vou utilizar a ênclise? Eu não vou utilizar a ênclise havendo fator de próclise ou quando o meu verbo aparecer no futuro. Se são as duas situações em que eu não vou poder utilizar a ênclise, haver fator de próclise ou haver verbo no futuro, eu só preciso saber quais são os fatores de próclise. E aqui estão os fatores. Quais são os fatores? Os advérbios, principalmente o não, o jamais e o nunca, caem muito em prova. Os pronomes indefinidos, o quem principalmente. Os interrogativos, os demonstrativos e os relativos. Dentro dos relativos, nós temos o que, o qual, o cujo como principais. Dentro dos demonstrativos, nós temos o este, o esse e o aquele como principais. E ainda as conjunções subordinativas, o que, sem sombra de dúvidas. O que, aqui é um cara que é muito cobrado, fator de próclise, o que, como conjunção subordinativa ou como relativo. Depois nós temos as frases exclamativas ou optativas, exclamativas ou optativas, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Perceba, são frases em que eu tenho um pronome próximo, certo? Que Deus te ilumine, não que Deus ilumine ti, né? Se torna até forçado. São frases em que eu tenho a obrigatoriedade como fator de próclise. E por fim, em mais si mais gerúndio. Em mais si mais gerúndio, por exemplo, em se tratando de trabalho, ele é um bom rapaz. Em se tratando de namoro, ele é um Romeu. Enfim, aqui algumas sentenças associadas aos fatores de próclise. Por fim, nós vimos que há uma situação em que eu vou utilizar a mesóclise, que é quando? Quando eu estiver trabalhando com verbo no futuro. Então a regra é utilizar a ênclise, salvo em duas exceções. Havendo fator ou verbos no futuro. Quando é que eu utilizo a mesóclise, professor? Quando eu não puder usar a ênclise ou quando eu não puder usar a próclise. Tranquilo? Eu utilizarei ali a mesóclise, apenas com verbos no futuro. Finalizando o nosso estudo, eu falei para você acerca de um caso muito especial para a banca CESP. Se você vai fazer questão da banca CESP, fique sabendo que isso aqui é importante. O que é? Quando o verbo apresentar-se no infinitivo, devemos optar por usar a ênclise, ainda que exista fator de próclise. Ou seja, ainda que exista fator, para a banca CESP, você vai utilizar o quê? Se o verbo está no infinitivo, você vai utilizar o pronome depois do infinitivo. Massa? Por fim, eu falei acerca das locuções verbais, que são formadas por verbos auxiliares e verbos principais. O que é que você precisa saber? Se eu tenho um auxiliar seguido de principal no infinitivo, as três posições são aceitas. Se eu tenho um auxiliar seguido de um principal no gerúndio, as três posições são aceitas. Agora, se eu tenho um auxiliar seguido de principal no particípio, só as duas primeiras posições são aceitas. Por quê? Porque depois de verbos no particípio, eu não posso utilizar a figura do pronome oblíquo átono, beleza? Assim, nós finalizamos
esta etapa na sua preparação, regras de colocação pronominal. Eu espero por você em uma próxima aula, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu! Você está aqui comigo, então você com certeza sabe que sábado, 18 de junho, a partir das 20 horas, a gente vai fazer o Caveirão da Madrugada por CFO, dissecando a IDECAN. A IDECAN tem regras adotadas em vários concursos e outras regras adotadas em 2 ou 3 concursos, como é PC Ceará e PEFOS, onde jurisprudência e interpretações muito desapontualizadas foram cobradas. Eu tô te chamando junto com a equipe de professor sensacional que a gente montou para te entregar o Caveirão da Madrugada. Você precisa se inscrever entrando para os grupos VIPs, onde vão ser enviados links e materiais. Não perde essa chance de vir estudar com quem é referência em preparação para a Polícia Militar do Ceará. Vem pro objetivo e eu e a minha tropa estamos te esperando. Se inscreve aí. Você está aqui comigo, então você com certeza sabe que sábado, 18 de junho, a partir das 20 horas, a gente vai fazer o Caveirão da Madrugada por CFO, dissecando a IDECAN. A IDECAN tem regras adotadas em vários concursos e outras regras adotadas em 2 ou 3 concursos, como é PC Ceará e PEFOS, onde jurisprudência e interpretações muito desapontualizadas foram cobradas. Eu tô te chamando junto com a equipe de professor sensacional que a gente montou para te entregar o Caveirão da Madrugada. Você precisa se inscrever entrando para os grupos VIPs, onde vão ser enviados links e materiais. Não perde essa chance de vir estudar com quem é referência em preparação para a Polícia Militar do Ceará. Vem pro objetivo e eu e a minha tropa estamos te esperando. Se inscreve aí. Você está aqui comigo, então você com certeza sabe que sábado, 18 de junho, a partir das 20 horas, a gente vai fazer o Caveirão da Madrugada por CFO, dissecando a IDECAN. A IDECAN tem regras adotadas em vários concursos e outras regras adotadas em 2 ou 3 concursos, como é PC Ceará e PEFOS, onde jurisprudência e interpretações muito desapontualizadas foram cobradas. Eu tô te chamando junto com a equipe de professor sensacional que a gente montou para te entregar o Caveirão da Madrugada. Você precisa se inscrever entrando para os grupos VIPs, onde vão ser enviados links e materiais. Não perde essa chance de vir estudar com quem é referência em preparação para a Polícia Militar do Ceará. Vem pro objetivo e eu e a minha tropa estamos te esperando. Se inscreve aí. Você está aqui comigo, então você com certeza sabe que sábado, 18 de junho, a partir das 20 horas, a gente vai fazer o Caveirão da Madrugada por CFO, dissecando a IDECAN. A IDECAN tem regras adotadas em vários concursos e outras regras adotadas em 2 ou 3 concursos, como